Você sabe o que são as inteligências artificiais generativas e qual o impacto delas para a educação? Eu sou Regis Oliveira, professor, artista visual e pesquisador das tecnologias imersivas. Nos últimos anos, fomos surpreendidos por algumas inovações tecnológicas, dentre elas as inteligências artificiais generativas. Mas, afinal de contas, o que são essas tecnologias? Uma inteligência artificial generativa consiste em um sistema computacional com um algoritmo que permite computar, processar uma grande quantidade de dados e apresentar uma resposta em linguagem natural. Ou seja, é um sistema computacional capaz de responder às perguntas ou às solicitações feitas por um usuário. É importante lembrar que, para que uma inteligência artificial generativa seja capaz de responder adequadamente a esta pergunta ou a esta solicitação, ela precisa consultar um banco de dados. Portanto, para que uma inteligência artificial funcione, ela necessita de um conjunto de dados, de um conjunto de informações que ela utilizou para um treinamento e, consequentemente, que será também consultado sempre que ela precisar elaborar uma resposta. E como uma inteligência artificial generativa funciona? Como foi dito anteriormente, primeiro nós temos um sistema computacional com um algoritmo que precisa de um banco de dados. Este banco de dados pode corresponder a textos, imagens, vídeos, arquivos de áudio, mas são informações digitais que serão utilizadas pela inteligência artificial para o seu processo de treinamento ou, como é chamado na linguagem da informática, aprendizado de máquina. Esse processo de aprendizado consiste em fazer com que o sistema analise todos os dados e confronte essas informações sempre que necessário, de forma a obter uma resposta, um conteúdo digital. Uma vez com seu banco de dados constituído, uma inteligência artificial inicia o seu processo de treinamento. Ela utiliza uma rede neural, que nesse caso simula a estrutura biológica dos neurônios e suas sinapses, para que as informações sejam computadas, obtendo desta maneira uma resposta. Nós possuímos diferentes exemplos de inteligências artificiais, mas em todas elas sempre há necessidade de uma entrada, de um comando para que ela possa processar essa informação e gerar uma resposta. Este comando ou esta entrada é conhecida como prompt. O prompt pode ser em formato textual ou mesmo uma imagem. Se nós recorrermos à inteligência artificial generativa mais popular hoje em dia, é o ChatGPT, o comando prompt a ser utilizado é no formato textual. Uma vez colocado este comando, a inteligência artificial vai processar esse dado, comparando-o com o seu banco de dados e gerando uma resposta em linguagem natural. Isto faz com que nós tenhamos a impressão de estar conversando com o ser humano, já que toda a resposta gerada pelo ChatGPT ou pelas inteligências artificiais de texto sempre vão simular a linguagem natural. A resposta gerada pelo ChatGPT, no caso específico dessa inteligência artificial generativa, é no formato de um texto em linguagem natural. Tal característica faz com que tenhamos a sensação de estarmos conversando com um outro ser humano. É importante frisar também que a rede neural das inteligências artificiais permite que elas aprendam com o tempo. Portanto, um volume de prompts e também com um volume de dados que são utilizados para alimentar cada inteligência artificial, elas acabam aprimorando tanto a capacidade de processar essas informações, como também a de gerar respostas em linguagem natural cada vez mais convincentes. Agora que iniciamos esta aventura no campo das inteligências artificiais generativas, podemos explorá-las na educação, mas isto fica para o próximo vídeo. Até lá!